Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. E dando continuidade ao projeto de leitura de todas as obras do Sherlock Holmes, hoje vamos conversar sobre O Signo dos Quatro. O Signo dos Quatro é o segundo livro em que aparece o Sherlock Holmes e também é o segundo romance dos quatro que foram publicados com o personagem. Os demais são contos, né? E, curiosamente, esse livro ele foi lançado inicialmente em 1889 em uma revista nos Estados Unidos. Nesse ano, o editor dessa revista, Lippincott, estava em Londres para fazer tratativas sobre o lançamento da edição britânica da sua revista. E entrou em contato com alguns escritores que aceitaram ter suas obras publicadas por essa revista. O Arthur Conan Doyle foi um dos primeiros, e essa história, então, por isso foi publicada inicialmente na edição americana da revista. E só em fevereiro de 1890 é que ela saiu, a história saiu na edição britânica da revista. Uma curiosidade é que no mesmo ano, no mês de julho ou agosto, uma outra obra famosa também foi publicada na mesma revista, que foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Logo depois dessa publicação, a história foi republicada em vários jornais por todo o país, mas só mais tarde é que ela saiu em livro. E da mesma forma que a publicação anterior, Um Estudo em Vermelho, ela não fez sucesso. O Sherlock Holmes ele só caiu nos gostos do público depois que os contos começaram a ser publicados periodicamente aí numa revista inglesa. Nós temos aqui uma história, uma moça, que ela vai procurar o Sherlock porque todos os anos, na mesma data, ela recebe uma pérola, um pacote com uma pérola, né, de alto valor, mas que não tem nenhum bilhete, nada. E no ano, então, que acontece aqui a ação do livro, ela recebeu, além da pérola, um bilhete dizendo que ela fosse com duas testemunhas a um determinado endereço, que ali, então, seria revelado a ela todo o mistério, né, toda essa história em relação a essas pérolas. Ela, então, vai procurar o Sherlock e ele e o Watson, então, são essas duas pessoas que vão procurar, que vão acompanhar essa moça até a casa desse rapaz. Ele, então, comunica que vai levar o grupo até a mansão do seu irmão, que vive recluso, e que lá, então, tudo será esclarecido. Só que chegando nessa mansão, as coisas não acontecem exatamente como planejado e acontece um assassinato. E um assassinato assim, bastante misterioso, porque a vítima estava trancada por dentro, né, sem acesso do exterior, então ninguém sabe como foi, né, como o assassinato ocorreu. A polícia é chamada, né, a Scotland Yard, que aqui eu esqueci agora o nome do inspetor que vem acompanhar o caso. Normalmente é o Lestrade, mas aqui é outro. E que ele é muito engraçado os embates dele com o Sherlock, porque ele é tão pedante quanto. Então ele se acha no mesmo nível do Sherlock, então nenhum dos dois aceita, né, que ser passado para trás pelo outro. Então os embates entre os dois são muito engraçados aqui. Então esse inspetor, né, faz ali uma investigação básica, já leva pessoas presas e já dá o caso por encerrado. Só que o Sherlock fica duvidando, né, dessa eficácia da polícia e depois, com mais calma, ele começa a investigar por conta própria e começa a encontrar várias pistas que levam a uma história totalmente diferente. Nesse livro aqui nós temos assim, algumas coisas bastante diferentes, né, em relação ao primeiro. A história básica, a estrutura básica do livro até é similar, porque nós temos aqui um caso, só que ele optou aqui por não fazer como ele fez no primeiro livro, contar a história à parte, né? E então ela é contada aqui pela boca do criminoso, que mais tarde, logicamente, vai ser pego, mas não é uma história à parte, como aconteceu no primeiro livro. Ela tem, assim, de semelhante, né, que a situação atual, o mistério atual, ele tem origem num local
mais distante, no passado, no caso aqui a Índia, e que então os acontecimentos lá do passado vão refletir, vão gerar essa situação, esse crime que aconteceu aqui no presente do livro. Fora isso, nós temos também que uma outra situação bastante interessante, que tem aqui uma perseguição de lanchas no Rio Tâmisa, e que não é muito comum, né, isso nos livros do Sherlock. Ele não é assim um detetive muito ativo fisicamente. Ele é mais cerebral, ele fica mais no seu apartamento, né, com sua química, seu cachimbo, seu violino, e pensando ali como é o modo de operação dos bandidos que ele está enfrentando. Então isso é um diferencial bastante interessante. É uma cena assim, bastante bacana, né, cheia de ação. Você fica imaginando assim, lanchas a vapor, né, na época, movidas a carvão, uma perseguição no Rio. Como esse livro é o segundo, nós não temos aqui uma descrição assim, muito detalhada dos personagens, né? Quem começar a ler a obra por esse livro aqui não vai ter dificuldade, né, em saber quem é o Sherlock, o seu relacionamento com o Watson. Talvez por isso, aqui nos primeiros capítulos, o Conan Doyle tenha colocado uma cena que o Sherlock mostra o seu método de trabalho para o Watson, né, investigando aí um relógio, com as características de um relógio que ele possui, talvez para familiarizar os leitores que estão começando, que estão chegando agora e tomando conhecimento do personagem. Outros personagens também que aparecem aqui são os irregulares da Rua Baker, que é um grupo de meninos de rua que servem de informantes para o Sherlock, que como eles são crianças, eles têm acesso a várias informações, a vários locais, se espalham pela cidade e conseguem aí algumas dicas que de outra forma o Sherlock não teria como obter. Nesse livro também é interessante que nós vemos aqui um pouco de romance, né? O Watson, ele se apaixona por essa moça que vai procurar ajuda, só que como ele acha, né, que ela é milionária, ele acha que ela não é para o bico dele, e ele então fica naquela dúvida, né, de se declarar para ela, porque ela vai achar que ele é um caçador de dotes. Então, nós temos aqui alguns momentos em que ele fica se questionando se ele deveria fazer isso ou não, se ele deveria se aproximar, se declarar para ela, e isso é um diferencial bastante interessante desse livro também. O livro também toca em alguns assuntos que hoje em dia seriam polêmicos, né? Mas a gente tem que levar sempre em consideração a época, né, e o ambiente em que a obra foi escrita. Porque aqui nós temos também um preconceito muito grande, nós vemos em várias cenas os indianos sendo chamados de selvagens, e temos também aqui um personagem bastante interessante, bastante exótico, que seria um selvagem mesmo, né? um pigmeu. Ele é descrito realmente com essas palavras, né? Como selvagem, e isso atesta um pouco do preconceito, né? Que os britânicos tinham, né? Quanto com os habitantes originais aí das suas colônias. Não sei se era um pensamento do Conan Doyle ou se ele simplesmente colocou isso, né? Porque era um pensamento genérico aí da sua época. Então, hoje em dia, isso causaria escândalo, né? Mas na época que foi escrito era uma situação normal. E um terceiro ponto aqui bastante polêmico, eu fui pego de surpresa. Quando eu descobri isso, eu achei que a minha edição estava aqui mutilada, porque eu vendo uma resenha sobre esse livro, falava explicitamente de uma cena em que o Sherlock se droga com cocaína injetável, e uma cena até bem detalhada, e eu não me lembrava dessa cena. Eu falei, não é possível que eu tenha lido uma cena tão longa dessa, assim, com tanto sono, por exemplo, que eu tenha deixado passar em branco. Então eu fui procurar outras edições e descobri que essa cena realmente não está no meu livro. Nessa cena, nós vemos o Sherlock está entediado, então ele se droga,
sim, com cocaína injetável, e o Watson tenta dissuadi-lo disso, dizendo que essa substância pode prejudicar o seu raciocínio. Ele diz que não, que isso aclara as suas ideias, mas o Watson aconselha que ele pare de usar essas substâncias, porque se valeria a pena ele acabar perdendo a sua genialidade, a sua memória prodigiosa, a sua capacidade de dedução pelo uso dessas substâncias que afetam o cérebro. Eu não sei por que motivo essa cena foi tirada aqui do livro. Eu conferi o restante, né? Logicamente não o livro todo, mas com outras edições, e parece que só mesmo essa cena está retirada aqui, foi substituída por um parágrafo em que ele pega o seu violino e toca a mesma melodia tanto tempo que acaba irritando o Watson. Depois disso a história segue normalmente. Eu não sei se foi da editora, aqui a minha edição é da Melhoramentos, eu não sei qual a história disso, eu pesquisei um pouco aí pela internet, mas não encontrei nada a respeito. Então, quem tiver algum conhecimento a respeito, eu peço que deixe aí nos comentários, que entre em contato para a gente esclarecer essa dúvida aí. Eu não sei se é uma edição, uma alteração feita pelo próprio autor, se algumas edições aconteceram isso ou não, ou se foi realmente porque essa edição aqui, aparentemente, ela tem um apelo mais juvenil. Então, talvez a editora tenha optado por fazer essa alteração por conta da leitura desse livro aqui por jovens, porque realmente a cena é bastante, não digo exatamente pesada, mas ela é bem explícita. Então, pode até ser por isso que ela foi excluída aqui dessa edição. Então, aqui o Signo dos Quatro, mais uma leitura gostosa aqui da série do Sherlock Holmes, foi feita durante uma outra leitura mais pesada, como relaxamento, e realmente é sempre muito gostosa, muito leve, e vale a pena conhecer esse personagem, né? Para quem ainda não conhece, porque muita gente conhece, mas ainda não leu os livros originais, sempre vale muito a pena. Então eu vou dar continuidade à leitura aqui das obras do Sherlock Holmes. Se alguém tiver interessado também em fazer a leitura conjunta, é só entrar em contato. E, no mais, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um joinha, né? Curtam o canal, se inscrevam para receber sempre os vídeos novos, e se tiverem interesse em comprar os livros do Sherlock, eu vou deixar aí embaixo o link da Amazon, vocês são direcionados diretamente para a loja para adquirir seus exemplares. Sempre uma leitura que vale a pena. Então, no mais, aguardo vocês no próximo vídeo, agradecendo a presença e a atenção de todos. Tchau, tchau.